Ok? Então agora a gente vai começar a análise do código propriamente dito. E para isso a gente vai começar pelo servidor, que a gente utiliza o Visual Web Developer. Ok? Lembrando que esse aqui é um servidor WCF. E nós vamos começar então pela análise da camada de persistência, nosso NHibernate. A gente vai abrir aqui o projeto. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que ter no nosso sistema para a implementação da camada de persistência são as referências às bibliotecas. Tá? Então, essas bibliotecas você pode baixar diretamente no NHForge. NHForge, que é o site do NHibernate. Vejamos aqui. Enquanto ele carrega, deixa eu abrir aqui. Então, nós vamos precisar utilizar estas referências aqui que eu estou marcando. Então, são essas duas que estão escritas em Hibernate, mais a anti-LR3, IESI e Linfo. Além, é claro, da MySQL Data, tá? Que é o driver do banco de dados. Essas 5 referências aqui encontram-se dentro do download que a gente baixa aqui desse site que não está carregando, tá? Que não está carregando. Então vou deixar aqui, vamos ver se ele carrega e eu vou continuando. Então a gente vai precisar adicionar essas 3 referências ao projeto para que a gente consiga implementar o NHibernate. Além dessas 3 referências, nós vamos ter que fazer algumas configurações no nosso arquivo webconfig, que na verdade são a adição de 2 seções, né? A primeira uma config sections, a segunda Hibernate configuration. Tá ok? E isso aqui, o que a gente faz configura uma primeira vez e sai copiando e colando, porque é sempre a mesma coisa nos projetos, tá? Então nós vamos adicionar essa primeira config sections, depois vamos setar esses demais informações. Observe que eu comentei aqui, porque aqui é um código para substituir essa conexão por uma conexão com o SQL Server, tá certo? E como por enquanto a gente está conectando no MySQL, então isso aqui está comentado. Então, para conectar com o banco de dados utilizando o NHibernate, nós vamos setar um Connection Provider, que no caso é NHibernate. Nós vamos setar o dialeto, que no caso é o MySQL, que é o nosso banco de dados, o driver do banco de dados, a conexão, a string de conexão, tá ok? E mais alguns parâmetros. Novamente, isso aqui você vai copiar e colar nesse momento, tá? Não está carregando, então eu vou fechar aqui. Mas a ideia é a seguinte, no site NHForge, que é esse endereço aqui, nhforge.org, você vai ter o arquivo lá, um arquivo do NHibernate que tem muita coisa, tem exemplos, tem documentos e etc. Mas vai ter uma pastinha lá dentro que vai ter os binários, que são esses arquivos aqui que eu fiz a referência dentro do meu projeto. Vai ter algumas DLLs, tá ok? Então a gente vai precisar dessas referências, vai precisar dessa configuração aqui no nosso webconfig. Nós vamos precisar também desse NHibernate Helper, que foi uma classe que a gente fez e cujo único objetivo é, vamos dizer assim, ativar essa configuração que está aqui, tá ok? Então a gente vai criar uma Session Factory. Session Factory no NHibernate é a responsável por fornecer a conexão com o banco de dados, por criar a seção que tem a conexão com o banco de dados, melhor dizendo. E nós vamos então, conforme eu disse, criar essa Section Factory. De que forma? Instanciando primeiro a configuração, solicitando a configuração propriamente dita, informando o assembly que o NHibernate deve procurar os nossos arquivos de mapeamento, e aí então construindo a nossa Session Factory, que é o principal elemento aí para o acesso ao banco de dados,
Tá ok? Muito bem. Feito isso, então a gente já tem uma infraestrutura básica. Na sequência a gente já vai construir as nossas classes de mapeamento, as nossas entidades persistentes e os nossos arquivos de mapeamento. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Nesse momento eu só vou falar do nosso DAO genérico, tá? Então, nós temos aqui um DAO genérico. Desculpa, uma interface para o DAO genérico. E essa interface, então, tem algumas definições. E são esses os métodos que o nosso DAO genérico sempre vai ter que implementar. Salvar, excluir, salvar, incluir, excluir, selecionar e selecionar por ID, tá certo? Então nós temos aqui a implementação do nosso DAO genérico utilizando o NA-Hibernate. Observe então que ele implementa a interface e tem uma propriedade chamada session, que é a sessão que ele depende, tá ok? Nosso NA-Hibernate DAO vai receber sempre uma sessão como parâmetro, ou seja, ele depende dessa sessão para funcionar e vai armazenar aqui no campo, nesse campo. Aqui está a implementação do método save, que é o método de inclusão. Sinteticamente falando, eu vou chamar o session .save passando o objeto que veio como parâmetro. E que tipo que é? É um tipo genérico que vai ser determinado de acordo com a classe que for escolhida, né? Então, em tempo de codificação, o programador vai definir para qual entidade persistente esse DAO vai funcionar. Então, tem o método save. Resultado -1 significa que não deu certo. Eu tenho o método update, mesmo parâmetro, objeto, session.update. Retorna 0 se tiver tudo ok. Método de exclusão, recebe um objeto também, chamam session.delete. Método de seleção, e aqui então eu recebo um objeto como parâmetro e essa seleção vai me retornar uma lista, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é instanciar essa lista e na sequência a gente vai criar um filtro para essa consulta. Esse filtro, então, no NA-Hibernate chama de example, e a gente cria a partir do objeto que veio de parâmetro na consulta, tá? A partir dos campos eu vou realizar um like em todos os campos que vieram preenchidos, cujo match mode seja anywhere, ou seja, em qualquer campo, em qualquer trecho daquela coluna que eu achar o valor tá valendo, faz parte do meu critério de consulta. Vou ignorar case, ou seja, caixa alta e caixa baixa será ignorado. Vou excluir campos nulos e zeros também desse meu filtro. A partir então desse filtro eu vou criar uma critéria que vai procurar nas entidades persistentes para o qual o tipo genérico foi definido e vou adicionar esse filtro, né, que a gente chama de exemplo. Por fim, eu vou chamar um list que vai me retornar uma lista de resultado. Na sequência, eu vou ter um método de seleção por ID, vou receber como parâmetro o ID e vou chamar o session.getID por ID, retornando o resultado. Eu tenho aqui um outro método que é o save ou update, tá? Que vai tentar salvar ou atualizar o objeto. Observe que esse método não está definido na nossa interface, mas ele está implementado aqui no nosso DAO, porque em um outro módulo do projeto RP mesmo foi preciso. E como na verdade isso aqui a gente vem sempre copiando e colando, então ele trouxe esse método para esse projeto, mesmo sem a gente precisar, mas ele está aí disponível, né? Quando a gente, se mais para frente precisar, ele já está aqui, poderia ser excluído nesse projeto, tá? Muito bem. Então, além
além desses destas nossas desse nosso DAO genérico, a gente tem também as classes de mapeamento, que eu vou falar na sequência quando a gente estiver falando já da construção de serviço.